E se eu te dissesse que a Liza passou os últimos 10 anos planejando algo que pode mudar o destino da Rico pra sempre, cara? Um segredo escondido lá nas profundezas do abismo que tá ligado diretamente com os mistérios do pingente azul e a própria alma da nossa protagonista. Será que o último mergulho da Liza foi só pra se aventurar ou na verdade um ato desesperado pra salvar sua própria filha? No vídeo de hoje a gente vai explorar essas teorias, juntando as pistas do mangá, de algumas falas enigmáticas, de detalhes esquecidos que podem de fato revelar a verdade por trás da alma da Rico e do papel do Reg nessa história. Só que antes de descer comigo nesse abismo de mistérios, já capricha no seu likezão, se inscreve no canal e comenta aí, você acha que a Liza abandonou a Rico por egoísmo ou por amor? Preparou? Pega a tua pipoquinha, se prepara e vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, em Made in Abyss, poucos mistérios são tão intrigantes quanto as verdadeiras motivações por trás do último mergulho da Liza. Cara, a gente sabe que ela era conhecida como a Aniquiladora e tudo mais, e durante anos os fãs especularam sobre as razões que levaram uma das Apitos Brancos mais respeitadas a abandonar sua filha Rico e embarcar numa jornada sem volta para as profundezas do abismo. Seria só por sede insaciável por aventura e conhecimento? Ou teria algo mais profundo e desesperado aí por trás dessa decisão? A resposta ela pode estar conectada com um dos artefatos mais enigmáticos da série, que é a Caixa da Maldição e as suas consequências devastadoras na vida da Rico também. Se a gente observar atentamente todos os eventos que foram narrados pra gente ao longo dessa história, né, ao longo da obra e tudo mais, uma teoria fascinante começa a surgir. Uma que sugere que a Liza ela conhecia um segredo terrível sobre o destino da sua filha e que o seu último mergulho não foi um ato de abandono, mas sim o maior sacrifício de amor maternal que ela já documentou no universo de Made in Abyss, tá ligado? Essa teoria, ela explora uma possibilidade diferente, de que a Liza tenha descoberto que a Rico, revivida pela Caixa da Maldição, ainda bebê, né, que a gente sabe que ela foi colocada dentro da caixa para poder ser revivida, que aquela caixa revivia os monstros, a Ozen explicou isso tudo, e ela carregava uma alma alterada, né, que literalmente condenaria a uma morte prematura dela. Mais do que isso sugere também que o último mergulho da Aniquiladora tinha um objetivo específico: recuperar a alma original da sua filha antes que fosse tarde demais, utilizando para isso a ajuda de ninguém menos do que o Reg e o misterioso pingente azul, que pode ser a chave para a salvação da Rico. Cara, se a gente for parar para ver o começo disso tudo, acho que dá para dizer que foi a Caixa da Maldição. Então assim, vamos entender a complexidade dessa teoria através dessa caixa, vamos analisar esse artefato que deu origem a toda a situação. A Caixa da Maldição é uma relíquia especial que ela possui uma mecânica mais misteriosa de toda essa série. Ela é capaz de reanimar qualquer criatura viva por um período limitado de tempo, só que as suas verdadeiras capacidades e limitações nunca foram completamente explicadas na obra. Então deixou um espaço para várias especulações sobre os efeitos dela a longo prazo. A gente não sabe quanto tempo a pessoa precisa ficar ali dentro para poder se tornar um ser humano plenamente vivo, ou se vai ficar muito tempo vivo. O que torna o caso da Rico tão peculiar é que ela conseguiu viver vários anos além da expectativa de sobrevivência típica daquela caixa de maldição, mas ela também ficou muito tempo lá dentro e ela foi posta lá no fundo do abismo. Enquanto outras criaturas reanimadas ali por esse artefato demonstram ter um tempo de vida limitado, a Rico ela cresceu, ela se desenvolveu aparentemente de uma forma normal, né, como uma pessoa normal, mesmo sendo revivida por essa caixa. Porém, isso não significa que ela tenha ficado completamente imune aos efeitos colaterais dessa relíquia. A evidência mais clara dos efeitos persistentes da caixa na Rico foi demonstrada quando ela, ainda como recém-nascida, tentou rastejar até o fundo do abismo. Esse comportamento é um comportamento muito característico de todas as criaturas reanimadas pela caixa. Eles sentem uma atração que é uma atração irresistível pelas profundezas e acabam indo sempre em direção ao fundo do abismo. Se essa tendência ainda afeta ela, mesmo que de forma sutil, quem pode garantir que a Rico não possui uma expectativa de vida drasticamente encurtada? Ninguém pode dizer. Outro detalhe é que ela está sempre em busca do quê? Descer para o fundo do abismo. Isso pode ser uma coisa intrínseca dentro dela. Ela não está indo só para buscar a mãe dela. Ela está indo porque ela está sentindo a atração pelo fundo do abismo. A pergunta da Ozen, por exemplo, sobre o tempo de vida restante da Rico, mencionado durante os eventos lá na base de descanso, ganhou uma dimensão muito maior e muito mais sinistra quando a gente considera a possibilidade de que a Rico está prestes a morrer.
Seria só uma provocação cruel, né, dos apitos brancos e tudo mais, ou uma, sei lá, preocupação legítima baseada no conhecimento sobre os verdadeiros efeitos da caixa de maldição? Porque a Uzi estudou bastante e tem feito testes em cima de testes com todos os seres, né, pedaços de carne e tudo mais que ela coloca dentro daquela caixa. Agora, a gente tem uma peculiaridade aí na alma da Rico. Cara, além dos efeitos físicos da caixa da maldição, existe outro aspecto aqui crucial que não pode ser ignorado: a natureza peculiar da alma dela. Durante os eventos envolvendo a Faputa, né, lá na vila dos Narahate, foi confirmado que a alma da Rico é diferente da alma das outras pessoas. A Faputa, com a capacidade única dela de perceber e interagir com as almas, afirmou categoricamente que tinha algo estranho na essência vital da Rico, levando várias questões mais profundas sobre a verdadeira origem dela. E isso aí gerou muitos e muitos burburinhos, galera. Essa peculiaridade, ela não pode ser coincidência só. Cara, considerando que não tem eventos documentados, né, que tenham alterado a alma da Rico e tudo mais antes da revelação da Faputa lá no capítulo 55.5, tem uma explicação mais plausível para isso, que essa alteração tenha ocorrido durante o processo de reanimação que foi feito pela Caixa da Maldição. Pegou a visão? Tá vendo como é que as coisas começam a encaixar uma coisa na outra? Isso nos leva a uma compreensão mais profunda sobre como esse artefato realmente funciona. De acordo com algumas explicações da Nanate, né, sobre a fé abissal e tudo mais, quando um indivíduo morre dentro do abismo, a sua alma ela é conduzida lá para as profundezas, onde sofre uma transformação e pode eventualmente ser transferida para alguém que deseja a vida. Pô, não entendi nada. Vamos pro seguinte: dado que a Rico morreu quando ela nasceu, ela literalmente nasceu e morreu, é razoável assumir que a alma dela seguiu o processo de ir pro fundo do abismo, desceu até lá antes que a Caixa da Maldição revivesse ela. Só que aqui surge uma questão crucial: a alma que retornou ao corpo da Rico seria realmente a alma original ou não? Talvez a gente falou a questão da sacerdotisa, por isso a Rico poderia ser a sacerdotisa. As evidências sugerem que a alma que está no corpo dela não é a alma original. É possível que durante aquele processo de reanimação, a Rico ela tenha recebido uma alma estranha, entendeu? Ou talvez uma versão corrompida da sua alma original, similar ao que aconteceu com a Michi, por conta da transformação dela e tudo mais. E é engraçado porque ela se conectou bastante com a Michi também, né? Vocês lembram disso daí acontecendo? Galera, acontece que essa alteração fundamental na essência vital dela explicaria tanto a sua peculiaridade quanto os potenciais riscos para a longevidade da vida dela. Então, vamos lá. O que isso tudo tem a ver com o plano desesperado da Liza? Bom, se a gente aceitar a premissa de que a Rico carrega uma alma alterada dentro do corpo dela, que pode comprometer a sua expectativa de vida, então as ações da Liza ganham uma nova perspectiva. Tudo aqui é questão de perspectiva. A Liza, cara, como todo o seu conhecimento, né, sobre as relíquias, sobre os mistérios do abismo e tudo mais, provavelmente ela chegou às mesmas conclusões sobre o estado da sua filha. E aí, com a terrível realização que a Rico estava condenada desde o nascimento, a Liza ela teria embarcado no seu último mergulho, não por sede de aventura, mas numa missão desesperada da salvação da Rico, cara. O objetivo seria aparentemente simples, só que incrivelmente perigoso, que era recuperar a alma original da Rico, lá das profundezas do abismo, e devolver ela antes que os efeitos da Caixa de Maldição se tornassem irreversíveis. Só que, dada a natureza letal da maldição do abismo, para os humanos, né, que tentavam sempre subir das camadas mais profundas acabariam morrendo, a Liza sabia que ela não ia conseguir realizar essa tarefa sozinha. E é aqui que entra o Reg, o misterioso robô que demonstra uma familiaridade surpreendente com a Liza e possui uma capacidade única de subir e descer das profundezas tranquilamente, né? Ele vai para os lugares mais extremos e consegue subir do abismo sem sofrer efeitos da maldição. A teoria que a gente está falando aqui sugere que a Liza e o Reg viajaram juntos até o fundo do abismo, aonde recuperaram a alma original da Rico, e a Liza, impossibilitada de retornar, né, por conta da maldição e tudo mais, confiou essa preciosidade aí, essa carga para o Reg, instruindo ele a retornar à superfície quando chegasse o momento apropriado. E aí, o que isso tudo tem a ver com o pingente azul, Bias? Calma, meu pequeno gafanhoto, tô chegando lá. O pingente azul, cara, ele é a chave para a salvação. A evidência mais tangível dessa teoria pode estar escondida num pequeno objetozinho que passou despercebido por muita gente. O pingente que foi encontrado pela Rico, próximo do corpo inconsciente do Reg, na primeira camada do abismo. Esse artefato aí, aparentemente, que era uma coisa simples, ele carregava um simbolismo muito mais profundo, que pode ser a chave para toda essa teoria. Os detalhes mais intrigantes do pingente é que ele exibe o mesmo símbolo que é encontrado no misterioso objeto que foi descoberto no local de escavação conjunta da segunda camada, cara.
O próprio autor da obra, né, o criador de Made in Abyss, ele declarou que esse item é um item importante e ele precisava aparecer na adaptação para o anime, o que sugere que ele tem um papel na narrativa que está longe de ser meramente decorativo, está muito longe de ser só um pingentezinho, um colarzinho, uma coisinha bonitinha. Não, meus amigos, isso aqui está muito mais a fundo, igual o abismo. A teoria propõe que esse pingente, na verdade, ele seja um recipiente especial que está contendo a alma original da Riko, cara. Já parou pra pensar nisso? Essa natureza discreta do pingente explicaria por que nenhum dos apitos brancos, ou mesmo entidades que sejam observadoras, tomaram conhecimento da verdadeira importância dele e tiraram ele da Riko ou algo do tipo. O Reg seguiu as instruções da Liza, ele fez o quê? Manteve esse objeto com ele até o momento apropriado para sua utilização. Essa interpretação, ela ganha ainda mais credibilidade quando a gente considera que o pingente foi encontrado depois do Reg realizar o sepultamento simbólico da Liza. Seria esse um sinal de que a missão dele estava finalmente começando a partir dali? Que chegaria o momento dele cumprir essa promessa feita para Liza nas profundezas do abismo, talvez levando de fato a Riko para lá? O fato da Riko querer ir para o fundo do abismo deve ser porque, de alguma forma, a alma dela precisa voltar da onde ela estava antes. Por isso que ela também tem toda essa sede de ir até lá embaixo e tudo mais, né? Ela vai chegar lá e provavelmente o pingente vai ser usado no momento certo para transferir a alma para o corpo dela, antes que seja tarde demais. Todos eles estão ali correndo contra o tempo para chegar lá embaixo. Todos eles estão na luta insaciável para chegar no fundo do abismo. A questão das identidades ali, múltiplas almas e tal, é uma preocupação natural que surge com essa teoria. O uso da alma original resultaria na perda da personalidade atual da Riko. Provavelmente, galera. Isso é uma coisa que, assim, se a gente trocar, é como se a gente estivesse trocando completamente duas pessoas. Mas, felizmente, a própria obra nos fornece evidências de que isso não seria necessariamente o caso, tá? O bom de Made in Abyss é isso, a gente tem evidências de um lado e de outro que vão complementando todas as perguntas que a gente tá na cabeça. Bom, o que acontece aqui? Durante os eventos lá que estavam envolvendo Nagoriyuki, né? Cara, a gente aprende que é possível para o único recipiente carregar múltiplas almas simultaneamente. Isso aí mantém a integridade de cada uma dessas almas. É como se fosse um corpo com várias personalidades, tá? Mas foi apresentado também a possibilidade de que até mesmo almas poderosas, como a alma da Liza, podem ser preservadas em recipientes especiais. Bate na cabeça aí. Isso sugere que pode ter a alma da Liza dentro do pingente também. Pode ser uma forma dela sair do abismo. Já parou pra pensar nisso? Mas aí por que a Riko desceu? Calma, isso são só teorias que eu tô falando. Mas também sugere que a Riko poderia teoricamente carregar tanto a sua alma original, voltando ao assunto, né? Quanto a alma alterada atualmente que habita o corpo dela. E ela não perderia os aspectos fundamentais da sua personalidade atual. Essa solução, até mais elegante, bem refinada, né, permitiria que a Riko mantivesse todas as experiências dela, tudo que ela viveu e passou até chegar onde ela chegou, todas as memórias, todos os traços de personalidades que foram desenvolvidos ao longo da vida dela. A gente não está falando só da descida do abismo, mas da vida inteira dela, enquanto simultaneamente ela vai recuperar a essência vital original dela. Porque, galera, vamos lá, se ela morreu também antes de criar experiências muito nova, né, que foi o caso, ela nasceu basicamente e morreu, cara, a Riko ela não tem nada, a alma dela ali tá limpa, tá pura, não tem nada, então ela vai ter uma personalidade que pode ter se desenvolvido com o passar do tempo lá embaixo, mas não necessariamente vai ser uma personalidade que vai abrigar completamente o corpo dela. O que tem de toda a bagagem que ela trouxe de vida até agora vai sobressair em cima de uma alma que literalmente é pura, entendeu? O resultado seria uma Riko completa e verdadeiramente viva depois disso tudo, se a gente unisse essas duas almas. Ela ia estar livre de todas as limitações que foram impostas pela Caixa da Maldição, ela não vai morrer, né? Esse acho que é o principal ponto que todo mundo queria saber, a morte dela se aproximando, e ela vai ter uma personalidade praticamente a mesma do que é agora. No final das contas, o amor maternal da Liza, cara, vai para uma parada além da morte. Quando a gente analisa todas as evidências disponíveis, vem um retrato profundo e tocante da Liza, não como uma aventureira, uma pessoa imprudente, né, que abandonou a sua filha, mas sim como uma mãe que estava desesperada e que, mano, sacrificou tudo numa tentativa de salvar a vida da filha dela, da Riko. Que eu imagino que a Liza seja esse tipo de mulher, e não uma mulher que largaria as coisas simplesmente para descer ao fundo do abismo e viver por lá. O último mergulho dela não foi motivado por uma sede de imortalidade ou glória, mas pelo mais puro amor maternal.
A teoria do pingente azul e da alma original da Rico também oferece uma explicação muito coerente, cara. Pô, ela encaixa perfeitamente para muitos mistérios que ainda não foram resolvidos em Made in Abyss. Ela conecta elementos aparentemente que são completamente dispares daí da narrativa. A caixa da maldição, a peculiaridade da Rico, o conhecimento todo da Liza, as capacidades do Reg, o mistério, tudo isso numa única teoria respira a humanidade e a emoção, irmão. Se essa teoria tiver certa, então o verdadeiro clímax emocional de Made in Abyss ainda tá por vir, irmão. O momento em que a Rico descobrir a verdade sobre o sacrifício da mãe dela e quando o pingente azul finalmente revelar o verdadeiro propósito, se for pra ele revelar, cara, promete ser um dos momentos mais impactantes e mais épicos de toda essa série. Mas galera, independente dessa teoria específica se provar ser verdadeira ou não, ela ilustra perfeitamente uma parte emocional que tornou Made in Abyss uma obra tão cativante pra muita gente, principalmente pra mim, tá? No mundo cheio de horrores, de, pô, tecnologias incomparáveis, a gente ainda encontra espaço, né, pra essas motivações fundamentalmente humanas. O amor de uma mãe pela sua filha, os sacrifícios que estão dispostos a fazer, né, pra aquelas pessoas que a gente ama e tudo mais, no caso da Liza. Então assim, chegamos a uma análise absurda do ato de amor mais brabíssimo já documentado em Made in Abyss. A prova de que mesmo nas profundezas mais escuras, a luz do amor pode brilhar, cara. Então, de uma forma bem intensa, tá? E desafiadora. Mas e aí, me conta você, qual é a sua teoria sobre isso tudo? Você acha que o que eu falei aqui condiz ou não condiz? É mais uma teoria criada aí de Made in Abyss que a gente consegue trazer aqui à tona pra vocês. Então, se vocês quiserem continuar acompanhando Made in Abyss por aqui, mais teorias e nova temporada, novo filme, né, que já foi anunciado inclusive, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra gente trazer muito mais conteúdo, beleza? Eu vou ficando por aqui, família, beijinhos no coração de vocês e até a próxima, valeu!